falar sobre John Kennedy. John Kennedy está de volta, confirmadíssimo. Tropa do Urso de volta. O Pachuca já até divulgou, antes do Fluminense divulgar, já deu despedida dele. Graças a Deus, vai embora, John Kennedy. Será que foi assim? Não, Será que foi Os caras isso? queriam que ele ficasse lá. Não, Ivo assim, Greca, a gente tá pagando o quê? 1,5 milhão pra ele não voltar? sei, Parece na que verdade, valor de- aí. Eu, pelo não, menos, não vi notícia. Não, de repente nem terminou. De repente eles pagaram em parcelas, de repente o Fluminense. Na só deixa verdade, de o Fluminense pagar. vai dar um dinheiro pro. O Fluminense vai dar um dinheiro pro Ou Pachuca. deixar de receber, não sei. a gente Ou não deixar sabe. de receber, a gente não sabe. Mas- A princípio vai deixar de receber. O que eu vi, Ok, o que eu vi, eu acho que foi no Lessa, se eu não me engano, ou foi no Gabriel Amaral, eles falando sobre isso. Que o Fluminense iria dar um dinheiro pra. Ou foi, acho que foram ligados no Flu. Mandar um abraço pro Rodrigo. Rodrigo, ligados no Flu. Segue o Ligados no Flu, galera. Ele tava falando que o Fluminense vai pagar um retorno pro Pachuca pelo tempo de contrato que não foi concluído, né? O que eu acho, assim, sinceramente, com relação à volta do John Kennedy. Primeiro, é que eu acho que ele na pior forma, eu ainda acho que ele pode render mais que o Everaldo. Sinceramente, Mas, pessoal. cara, isso aí não quer dizer muita coisa, né? Então, assim, isso já disso já deixa um pouco animado. Pelo menos eu tenho mais uma opção ali que é um pouco melhor que o Everaldo. Então, ok. Pode render até mais que o Mas- Cano, né? Porque o Cano também não tá jogando nada. É, que também não tá bem. Então, assim, E uma coisa que me deixa um pouco animado é que o fato do técnico dele ser o Renato Gaúcho. Que é malandro, que sabe bem como é que funciona esse tipo de coisa de noitada, né? A gente conhece o Renato. Então, assim... E o Renato tem esse feeling de trazer o jogador pra perto, de também trabalhar com ele, de conversar, de até colocar o cara pra jogar, se tiver que jogar, e melhorar o rendimento do cara, né? Tá, desculpa. Não, é isso. Então, assim, eu acredito sim que o John Kennedy, não sei se ele vai fazer a mesma coisa que ele fez em 2023, mas eu acho que ele pode fazer ainda alguma coisa, pelo menos melhor do que os jogadores que estão atualmente de centroavante, as opções que a gente tem, eu ainda acho que ele pode fazer um pouco mais. É uma aposta que, diante do cenário que a gente tem atualmente, das opções de centroavante, sendo o técnico Renato Gaúcho, eu faria. Na boa. Então vamos lá. Tudo bem, eu gosto muito do JK, né? É um garoto que é da base do Fluminense, tem uma história dentro do clube. Meu irmão, você falando isso, parece que a gente tá repetindo o mesmo filme com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz dá jeito no jogador, o Fernando Diniz vai consertar o jogador, e no final a gente viu que não era bem assim, né? Muitos jogadores ele não conseguia consertar. O 2024 é um exemplo disso. Mas o John Kennedy melhorou em 2023 com ele. Eu tô falando isso. Eu tô falando de 2023. Melhorou, mas em 23, mesmo no mata-mata, ele já tava em farra, já tava em festa. Isso aí saiu na época, a gente sabe dessa história, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, botar isso na conta do Renato, eu acho muita coisa. Hoje o jogador, né, tem que ser profissional ao pé da letra. Isso é um fato. O que o Renato fazia na época dele, ele como se fosse jogador hoje, não poderia fazer, né, ô Márcio? Márcio que viu também essa época. O que eu tô falando é que ele é boleiro, ele se identifica com os jogadores, ele fala a voz do jogador. Cara, desculpa. Entendeu? Caio, isso faz diferença também. Tudo bem, cara, faz diferença, mas olha só, não adianta nada ele ser boleiro e o JK não querer, né? Porque o que parte de tudo é o JK querer, né? O JK tem que querer. Claro. Se ele querer... Depende de ninguém, Se ele chegar no Fluminense e querer jogar, exato, beleza, né? Aí eu acho que é uma contratação que pode suprir a falta de 9 que a gente tem esse ano. E reforçando que o Renato pediu ele, tá? Tudo bem, cara, mas olha só, mas ele tem que querer. Não adianta nada o Renato querer consertar o jogador, claro trazer que o jogador pra futebol. Lógico, né? Qualquer um, né, Ivo? Irmão, sinceramente, hoje, eu tô falando hoje é dia 14, né, do 7. Hoje, se o JK não melhorar, não vai ser problema, vai ser mais um problema que a gente vai ter no elenco do Fluminense e não vai resolver o problema de 9 que a gente tem. Agora, se o JK quiser jogar, se for aquele JK na reta final do campeonato da Libertadores, mata-mata, faz toda a diferença. Beleza, aí faz diferença. Agora, se não jogar, irmão, vai ser mais um problema pra gente dentro do clube e não vai resolver porra nenhuma do ataque que a gente tem um problema na carência. Só o tempo dirá. Eu sei, cara, mas a decisão é tomada nesse momento. Tudo A bem, pergunta cara, é, Ivo Greca, hoje você traria ou não o JK? Eu traria diante de tudo que eu falei. Lógico que eu traria. É isso que eu tô falando. Mas olha só, a gente tem uma memória recente de tudo que aconteceu em 2024. Né? Esse discurso de o Renato
vai recuperar o jogador. A gente falava a mesma coisa com o Fernando Diniz. É bom a gente lembrar disso, né? O mesmo discurso é o discurso que a gente falava do Fernando. Fala aí, o ô, Cristiano Márcio. mandou aqui um comentário muito bom. JK em 2024 tava com a bunda maior que a do Hulk. Não, tava, Exatamente. Cara, deixa eu dar minha opinião aqui meu sobre o Deus. JK. Bom, o JK, o Ivo falou que o Renato não é a mesma coisa dos anos 90, que não tá mais nos anos 90. Cara, o JK é um jogador da década de 90 jogando nos anos 2000. Entendeu? Então, se tem um cara que pode botar o JK no eixo, agora falando sério, é o Renato Gaúcho. Só pelo Renato Gaúcho estar no Fluminense que eu tô aceitando o JK de volta. A verdade é essa, tá? Porque assim, o JK, cara, quando é que se ele estiver jogando bola, aonde o Fluminense arrumar um centroavante desse nível pra contratar? Quanto ia custar? Então, cara, ele vale a pena, mais uma vez, ele tem uma tentativa com ele, acho que vale mais a pena. Ele tá mais velho agora, 23 anos, entendeu? Tô com a filhinha pequena, eu torço muito pra esse moleque, porque assim, ele querendo jogar é titular absoluto, gente. Não tem, é indiscutível, ele é titular absoluto do Fluminense, ponto. Né? Isso aí é óbvio. Ele tem 23 anos, né? que tu falou. 23 anos. Pô, ele quer é dizer, novo, cara. Nem, é novo. nem E não outra parece coisa, até, né? E que ele outra tem coisa, se ele um tempo, render, se história, ele né? voltar a render de novo, cara, ele é nosso. Você tá valorizando um produto nosso, É isso. que a gente pode revender. E é o que eu reforço com o Ivo. Desculpa. Vai lá, termina não, aí, pode Márcio, continuar. Não, é o que eu falei com o Ivo. O Ivo fala que a gente tem hoje a quinta maior folha, né, Ivo? É. Por que a gente tem a quinta maior folha? Porque a gente investe em jogadores que já estão dentro do Fluminense. Tanto que os jogadores que já estão no Fluminense são os que já estão há quanto tempo? 5 anos? 4 anos? Se eu parar pra ver posição a posição. A gente contratou uma porrada de jogador. Mas olha posição a posição. A gente contratou Porra, uma tá porrada bom. de É jogador. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva veio de graça e a gente tá pagando um salário muito alto pra ele. O Canóbio veio com um alto valor. Tá bom, Ivo. O Canóbio. É porque a gente sabe como é que foi 2024, a gente tinha que trazer alguém. Porra, Não, fato. mas a gente Mas a maioria contratou- dos jogadores a gente que a gente tem são contratou jogadores bastante que... Mas a maioria dos jogadores que a gente tem são jogadores remanescentes de anos anteriores que vai renovando o contrato, porque você vai aumentando o salário do cara, Por isso que é a quinta maior folha. Porque é muito mais Mas você barato, você pagar salário do que investir 60 milhões de Mas reais você num não cara. renova você não renova Porque você todo- pagou 50 milhões de reais no Canóbio. Você não renova todo ano um contrato de jogador, cara. Você renova periodicamente. O Samuel Xavier renovou, o Fábio Samuel renovou, renovou o Cano agora. renovou, o Agora, Ganso porque renovou. os- Porra, todo mundo, o Aras Cano- renovou. O Cano já tava 5 anos no Fluminense. Você não contrata, você não Mas renova o todo Samuel ano. Xavier, mas o Samuel Xavier ia acabar o contrato dele só no final do ano e já renovou. Que é um erro, né? Não, ok, não tô discutindo Cano é a isso. mesma coisa, né? Mas o que eu tô falando é que foi renovado. Por quê? Porque é mais barato você pagar salário do que você pagar 50 milhões de reais num Canóbio e jogador que já tá lá, né, Caio? É isso Já que eu tô tá falando. ambientado. Você tem 50 milhões. E não tô querendo dizer se é certo ou errado renovar. Eu tô falando do que foi feito. A estratégia que foi feita. Você renovar com o jogador é mais barato que você pagar 50 milhões, por exemplo, no Canóbio. Por quê? Porque você amortiza isso mês a mês. Caio, Você 24 pega pra cá. 50 milhões e divide aí mês a mês. 24 pra cá. o Pô, é Fluminense- isso que eu tô falando. Rapidinho de cabeça E é por aqui. isso de que o salário é cabeça, mais alto. De cabeça aqui. O Fluminense gastou uma nota no Freitas, gastou dinheiro no Bom zagueiro. No Ignacio. Bom no Ignacio. zagueiro. Agora, né? Se mostrar agora, mas né? tem Ué, mas que tem Se adaptação, mostrar tem agora, adaptação, né? né, ué? Um ano, né? Um ano. Renê, Bernal, Nonato, Serna, Bernal, tudo isso Nonato, rendeu. Hércules. né? Hércules, tudo isso rendeu. Contratou agora. Olha Sim. o tanto de jogador. Canóbio. Mas Sim, porque Olha, 2024 foi Soteldo terrível. agora. Porque 2024 foi Soteldo terrível. Tinha que contratar. Contratou jogador pra caralho. A gente tinha que contratar. Por isso que eu falo. Dinheiro tem, contrata mal. Mas aí o que eu tô falando é isso. mas É isso justamente aí foi- esse Aqui ponto que tem você tá quase falando um time bom. É isso que eu tô falando, Ivo. Não é questão de ter dinheiro ou não. É que é muito mais fácil você aumentar o salário do cara do que você pagar 50 milhões num Canóbio, num esse Soteldo que veio aí. É isso que eu tô falando. Deixa eu- Sai mais enquanto você pagar mais um. Eu vou pagar mais 1 milhão de salário pra você. Porque eu não vou pagar mais 50, vou pagar só mais um e vou por quantos anos aí de contrato? Até dar 50 milhões nem vai chegar. Se você tem 1 milhão de reais, 1 milhão e meio do Aras, até 2028 não vai dar 50 milhões. É isso que eu tô E falando. o próprio Thiago Silva, quem tá pagando metade do salário dele é Superbet. Superbet, é. É, Mas é isso. deixa eu ler um comentário aqui que o Alcir Moura perguntou. De onde o Márcio tirou que o Renato Gaúcho resolve problema de jogador problemático? Tem algum exemplo? Historinha. Me diz, agora eu vou te perguntar, Alcir, qual é o jogador que fala mal do Renato Gaúcho? Algum? O Luan, pô. Ele deu jeito no Luan. Pô, deu jeito no Luan. Não, algum jogador que reclame do Renato Gaúcho? Eu não me lembro. Nenhum. Mas olha só. Renato mas aí- Gaúcho, ele é comprovadamente um cara bom de vestiário. Mas aí se você Ponto. também, aí a gente pode dar o mesmo exemplo do Fernando Diniz.
Não, mas o Fernando Diniz, ele se perdeu na própria... Ele exagerou um pouquinho na dose, né? O Fernando Diniz exagerou um pouquinho na dose de proteção ao jogador. Ele passou um pouquinho da dose. O Renato Gaúcho, na primeira passagem do Luan no Grêmio, o Renato Gaúcho deu um jeito no Luan, e o Luan foi o Luan que deu o título da Libertadores pro Grêmio, em 2017. Só que a segunda passagem do Luan no Grêmio não foi legal. Era o Renato, o treinador. O João Vitor Torres tá falando que JK Soteldo... JK e Soteldo, né? As noites do Rio vão ficar pequenas. E Renato Gaúcho, né? Não esquece do Renato Gaúcho. Deixa eu falar uma coisa aqui. O problema não é o Rio de Janeiro, gente. Você acha que não tem boate em qualquer outro lugar? Não tem mulher em qualquer outro lugar? O problema é o jogador, cara. Botar a cabeça no lugar, porra. Você não acha que o cara vai jogar no México? Não tem nada também pra ele fazer. No México não tem. O Paulo JB Júnior tá falando, o cara veio de outro país, tem que dar tempo ao tempo. Não, isso aqui a gente sempre fala, cara. Tem que dar tempo aos jogadores. Adaptação. Adaptação. Por exemplo, a gente fala muito... do Bernal. A gente tá falando do Bernal. O Bernal. E o do Bernal vai ser outra, hein? Já antecipo pra vocês. O Fluminense acho que tem 50%, sei lá, dos direitos do Bernal. Vai ter em algum momento, vai ter uma proposta que vai ser só 50% que a gente vai reclamar da mesma forma que a gente tá reclamando do o que eu falo sempre... A não ser que compre agora os outros 50 que estão faltando. Não, é porque o que eu sempre falo aqui é esses moleques que vêm no... Os moleques no Bernal, Lescano, La Vega, esses jogadores que são novos, que vêm no futebol inferior ao futebol brasileiro, a gente tem que dar tanto tempo pra esses jogadores como a gente dá tempo pros jogadores da base. Certamente. A gente tem que ser coerente nas críticas, né? E olha só, o La Vega, eu me arrisco a dizer, certamente. O La Vega vem numa situação em que ele precisa de mais tempo até do que os próprios jogadores da base. Os jogadores da base do Fluminense são mais preparados que ele. Ele tem quantos anos, esse menino? Tem 17 anos? 18 anos? 18. 18 anos? O Lescanos também tem 19. Então, os jogadores da base do Fluminense, teoricamente, são mais preparados do que ele, porque eles um futebol muito abaixo. Esses moleques vieram tudo com chassi de grilo, cara. Eu perdi um comentário aqui de alguém falando que o Renato deu jeito também no Soteldo. No Soteldo, sim. Cara, eu perdi o comentário. Não o Soteldo gosta dele. Das pessoas, cara. Eu perdi o comentário aqui. O Diego Lemos falou aqui. Foi o Gustavo Arthur que falou aqui. Lê aí, pode ler. O Soteldo JK, puta que... Ah, não, foi nessa aqui outro comentário. Soteldo JK, puta que pariu. Olha os problemas. Tem esse ponto também, cara, mas vamos pensar positivo. Vamos pensar que é problema pros adversários. Cara, um jogador bandido no bom sentido é bom também, tá? Não, lógico. Só um time evangélico não dá. Não dá. Só Fábio no time não dá. Fala, galera, beleza? Esse aqui é o canal Flu Resenha, então já sabe, curte, compartilha e se inscreve no canal, valeu? Tamo junto, vê se Fluminense. Abraço, galera.